Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre tensão normal e tensão de cisalhamento, dentro do nosso curso de Resistência dos Materiais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, e você que já acompanha o canal, para você deixar um curtir nesse vídeo, deixar esse like aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda, que se inscreva no canal. Essas duas ações são de graça e me ajudam aqui bastante a continuar a produzir esse conteúdo. Vamos para a aula aqui, então? Hoje, a gente vai apresentar o conceito de tensão, numa abordagem um pouquinho aqui mais específica, e a gente vai introduzir o que que é a tensão normal e o que que é aqui a tensão de cisalhamento. Para a gente começar a falar isso, né, a gente viu nas últimas aulas, basicamente, que quando a gente tem aqui, né, um sólido, e eu posso representar ele aqui a partir de um ponto O, a força resultante, um momento, porque eu tenho uma carga aqui que normalmente ela está distribuída nesse meu corpo, porém eu posso, né, que normalmente é aleatória, porém eu posso representar toda essa carga, esse momento que está aqui atuando nesse sólido, dentro da centroide, que é meu ponto O, e então eu vou ter aqui uma força resultante e eu vou também ter um momento resultante. Então, ó, a força e o momento aqui que estão atuando em um ponto especificado O, na área seccionada de um corpo, elas vão representar aqui os efeitos resultantes da distribuição de carga que atua sobre a área seccionada. Beleza, isso aqui a gente já vinha abordando. E quando a gente está aqui determinando, né, quando a gente quer obter aqui essa distribuição, isso é muito importante para quando a gente está estudando mecânica dos materiais. Mas antes aqui, para a gente estudar mecânica dos materiais, a gente tem que introduzir o conceito de tensão, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, considerando aqui que a gente tem esse sólido, a gente tem essa carga distribuída, que ela pode ser representada por essas duas resultantes, a gente vai pegar aqui uma outra imagem, deixa eu passar aqui mais um ponto para vocês, que é essa segunda imagem aqui, né? Vamos pensar que a gente tem aqui esse mesmo sólido, e aqui eu estou com as cargas todas distribuídas. E para introduzir o conceito de tensão, a gente vai fazer uma análise aqui um pouco infinitesimal. A gente vai pegar uma pequena região só desse corpo para analisar ali a força que está atuando nele. E para isso a gente precisa fazer primeiro duas suposições, quando a gente está estudando mecânica dos sólidos, né? A gente está estudando um sólido aqui contínuo. A primeira suposição é que o material é contínuo, né? Muitas vezes essas disciplinas elas são até chamadas mecânicas dos sólidos contínuos e tudo mais. Ou seja, eu tenho um material aqui que ele não apresenta vazio, ele é um material teoricamente sem defeitos, ele está totalmente ali conectado entre ele, não, ele é contínuo, ele não tem vazios. E a segunda propriedade aqui é que ele tem que ser coeso, ou seja, todas as partes deles ali, eles têm que estar conectadas. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, puxando essa área aqui, eu não vou puxar só essa área e ela vai descolar do resto. Por quê? Porque eu tenho aqui uma interconexão com o resto do meu sólido. Essas são as duas aqui, primeiras suposições que a gente tem que fazer para a gente entender o conceito de tensão. Então, aqui, quando a gente começa a considerar essas duas suposições, e a gente tem aqui, dentro do meu sólido, uma pequena área, né, que a gente quer avaliar, que eu estou seccionando esse meu sólido inteiro para dividir, para achar uma pequena área que a gente vai chamar a área de ΔA, ou seja, que é, né, um valor infinitesimal de área dentro do meu sólido inteiro, e considerando essas duas suposições aqui, a gente vai avaliar o efeito da força nesse sólido, nessa região infinitesimal, né, com todas essas duas propriedades, ou seja, continuidade e coeso. Então, quando eu tenho aqui uma força, né, uma força ΔF também, uma força infinitesimal que está atuante aqui nessa área também infinitesimal, eu tenho uma força ΔF aqui típica, uma força finita, que é muito pequena, que ela está atuando aqui no meu valor ΔA. Ela vai ter uma direção única, né? Como a gente está vendo aqui, essa aqui é como se eu estivesse dando um zoom aqui nessa parte do meu sólido. Aqui eu tenho a minha área infinitesimal e eu tenho aqui uma direção específica da minha força ΔF. Porém, quando eu estou querendo aqui representar essa força e comparar com as outras forças, normalmente eu preciso de estabelecer um parâmetro de comparação. E esse parâmetro de comparação normalmente são é o meu eixo tridimensional. Ou seja, eu vou querer pegar aqui, avaliar as minhas forças atuantes em X, em Y e em Z. Então, se eu tenho uma força ΔF aqui que ela tem uma direção específica, eu sempre consigo representar ela como vetores de forças no eixo X, vetor de força no eixo Y e vetor de força no eixo Z. Ou seja, eu vou desmembrar essa força ali em três. E a partir desse desmembramento que a gente faz essa análise. Então, para comparar aqui com todas as outras forças, a gente vai substituir essa força ΔF pelas três componentes, ΔFx, ΔFy e ΔFz. E por que
que isso é importante, né? À medida ali que a minha força ela está atuante ali naquele segmento, né? Aquele pequeno segmento delta A, e à medida que a minha força, aqui, a minha área delta A, né? O meu segmento de área delta A infinitesimal, ela vai se aproximando de zero, meu delta F ali, os componentes, eles também vão se aproximar de zero. Mas isso aqui tem, esse coeficiente, ele tem um valor finito. Então, quando a gente extrapola, né, tanto essa força quanto essa área, um valor infinitesimal que tende a zero, ou seja, ele está tendendo a um valor muito pequeno, ele vai se aproximar, né, o coeficiente da força com a área, ele vai se aproximar a um valor de limite finito. E esse valor de limite finito é exatamente o que a gente chama de tensão. Quando a gente está pegando aqui um sólido que ela tem uma tensão aleatória e a gente começa a avaliar de uma maneira infinitesimal essas forças que estão atuantes nessa área e vai jogando ela para o limite de zero, ou seja, eu vou aproximando ele de um valor muito zero, a relação aqui da força sobre essa área, ela vai chegar aqui num quociente que vai ser a tensão que a gente determina para o material. E ele vai descrever aqui a intensidade da força interna, que atua em um plano, ou seja, uma área específica, que passa por um ponto. Então, a tensão aqui, né, muitas vezes tem a tensão sigma e tem a tensão tal, a gente já vai ver as duas, ela vai ser uma correlação entre força e área, né? E a gente já vai definir um pouquinho melhor isso aqui nos próximos slides. Essa definição é exatamente o que a gente vai fazer agora, quando a gente vai olhar os tipos de tensão. Então, beleza, eu já sei aqui que a minha tensão é quando eu aproximo, quando eu jogo no limite, tanto a força quanto a área dessa relação força sobre área, e quando eu tenho aqui essa relação em termos do meu eixo Z, é o que eu tenho de tensão normal. Vamos aqui, essa aqui é a mesma imagem que estava no outro slide. Eu tenho aqui um valor infinitesimal de área, eu tenho uma força atuando aqui em Y, uma força em X e uma força em Z, certo? São as componentes da minha força e o valor ali infinitesimal de área. A intensidade aqui da força que está atuando normal a A, ou seja, a força que está atuando perpendicularmente ao meu valor aqui, delta A, né? Aqui é a minha área A, aqui eu tenho a minha força de Z, né? O meu delta FZ, e aqui eu tenho o meu delta A. Essa força aqui que está atuando, formando esses 90 graus, é o que a gente vai chamar de força normal, e que a gente vai chamar aqui também de tensão normal, ou seja, o sigma. Então, normalmente, quando a gente está representando por sigma, a gente está representando a tensão normal ali daquele valor, daquele equilíbrio de forças. Então, como que eu vou definir, então, o meu sigma? O meu sigma, ele vai ser aqui uma relação do meu valor infinitesimal de força no eixo Z em relação ao meu valor infinitesimal de área, quando o meu valor de área tende para um valor zero, ou seja, né, para eu conseguir definir ele como infinitesimal, eu tenho que jogar o meu limite ali para zero, porque eu tenho um valor ínfimo. Então, o meu sigma Z, ou seja, a minha tensão normal em Z, ela vai se dar por essa relação. E quando eu estou aqui definindo tanto, né, de uma forma atrativa ou uma forma compressiva, esse conceito é válido. Né? O que eu estou querendo dizer isso? Aqui no caso, a minha força, ela está de maneira atrativa, ou seja, ela está puxando a minha área. Porém, se a minha força tivesse de maneira compressiva, se ela estivesse empurrando, né, a minha área, se esse vetor estivesse para baixo, ambos seriam uma tensão sigma. Quando ele está puxando, é atrativa. Quando ele está empurrando, a gente diz que é uma força compressiva. Ela está atuando de maneira compressiva. E, além disso, quando eu tenho aqui agora as minhas outras duas componentes, né? Porque o que a gente fez? A gente definiu, inicialmente, a força Z. Porém, aqui eu ainda tenho a força Y e a força X no meu equilíbrio. Como que eu vou representar essas forças em termos de tensão em relação à área? A gente vai chamar isso aqui de tensão de cisalhamento. O que é a tensão de cisalhamento e a intensidade de cisalhamento? A intensidade aqui da força agindo tangente a A, ou seja, as forças que estão atuando aqui, tanto Fx quanto Fy, que estão formando, que não estão formando um ângulo ali com essa área, elas estão atuando tangente, né? A gente viu que a força Fz forma 90 graus, essas aqui elas vão estar tangentes àquele plano ali que a gente está avaliando de maneira infinitesimal. Então, quando tem uma força aqui agindo tangente à minha área, eu chamo ela de tensão de desalinhamento, eu chamo também de tal. Então, aqui a gente vai ter duas componentes de tensão de desalinhamento. Por que duas componentes? Porque eu tenho uma força em Y e eu tenho uma força em X. Então, eu vou ter uma componente em Y e uma componente em X. Eu vou chamar aqui uma componente, a que está saindo aqui do meu eixo Z em direção a X, eu vou chamar ela de tal ZX. A que está saindo aqui de Z em direção a Y, eu vou chamar ela de tal ZY. Então, a minha força tal Zx, por exemplo,
né, que a gente viu aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabiscado, quem que vai ser a minha força, quem que vai ser a minha tensão, perdão, de cisalhamento, tal Zx. A minha tensão de cisalhamento tal Zx, ela vai ser a minha relação de força X em relação ao meu segmento de área, ou seja, a relação de força X em relação ao segmento de área, quando o meu segmento de área ele tende a zero. Quem que vai ser a minha relação tal ZY? Ou seja, tal que está saindo de Z para Y. Vai ser a minha relação de força Y em relação ao meu segmento de área A, quando o meu valor, perdão, minha força Y em relação ao meu segmento de área A, quando o meu valor aqui de área ele vai tender a zero. Então, quando a gente vai representar aqui nos finalmente quem são as tensões atuantes, eu vou ter uma tensão sigma Z, que vai ser a tensão normal ao meu plano, e eu vou ter as duas tensões aqui de cisalhamento, que vão ser minha tensão de cisalhamento Zx e a minha tensão Zy. Então, beleza, definimos aqui os dois tipos de tensão. Beleza, professor. E como agora que eu vou poder representar, já vi uma definição aqui de uma maneira bem específica no ponto ali do meu sólido. E se eu quiser representar aqui de uma maneira mais geral, todo o meu sólido que está sendo, que está atuante ali. Aí a gente tem aqui que a gente chama de estado geral de tensão. O que é o estado geral de tensão? Se eu tenho um corpo aqui, que ele for seccionado aqui por planos paralelos x, xz, yz, a gente pode cortar um elemento de volume cúbico de material que representa o estado de tensão agindo em torno de um ponto escolhido. Não entendi. Bom, beleza, vamos aqui agora olhar pela imagem. O que a gente fez aqui agora foi um exercício olhando essa área aqui num valor seccionado. Porém, se eu pegar aqui agora e fizer um corte aqui, nesse mesmo volume, né, que é esse corte aqui que eu estou fazendo para vocês. No primeiro momento, o que a gente tinha visto aqui? A gente tinha visto um sigma Z, a gente tinha visto um tal aqui e um tal aqui. Se a gente fizer aqui essa mesma análise nesse segmento aqui, fazendo um corte que seja ali perpendicular a Y, quem que vai ser o meu valor normal aqui? Quem que vai ser a minha tensão normal? A minha tensão normal vai ser a minha tensão que forma 90 graus com o meu plano. E ela está em que direção? Ela está em direção a Y, né? Já que eu estou cortando o plano aqui, a minha tensão normal vai ser a minha tensão sigma Y. Quem que vão ser as minhas tensões de cisalhamento? Vão ser a minha tensão YZ e a minha tensão YX, ou seja, vai ser a minha tensão Y que vai em direção a Z e a minha tensão Y que vai em direção a X. Isso é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, porém eu estou fazendo um corte aqui que agora ele é perpendicular a Y. E eu vou fazer a mesma coisa agora com um plano perpendicular a X. Está vendo aqui um plano perpendicular a X? Eu fiz um corte aqui que ele está formando 90 graus aqui em X. Quem que vai ser a minha tensão normal? A minha tensão normal, ela vai ser sigma x. Ela vai ser uma tensão que vai estar na direção do eixo x. E eu vou ter duas tensões aqui que vão sair do eixo x em direção ao eixo y, que são as minhas tensões de cisalhamento. Então, eu vou ter uma tensão de cisalhamento xy e uma tensão de cisalhamento xz. Eu fiz a mesma análise, só que eu cortei no outro eixo. Antes eu tinha cortado em relação ao eixo z, agora eu estou cortando nos outros eixos. Se eu estou fazendo isso nos três eixos, o que significa? Significa que eu estou representando todas as tensões atuantes nos três eixos possíveis. Então, eu tenho um estado geral de tensão. Ou seja, eu consigo representar um sólido em todas as suas forças que estão agindo ali em equilíbrio por esse estado geral de tensão. Eu tenho um sigma Z, eu tenho um sigma Y, eu tenho um sigma X, são as minhas três tensões normais, e eu tenho aqui 6 tensões de cisalhamento. O ZY, ZX, XZ, XY, YX, YZ. Com todas essas tensões aqui, eu consigo representar ali as tensões que estão atuantes dentro de um sólido. Aqui eu tenho as setas do outro lado, que são os meus valores negativos, são os valores que fazem o equilíbrio, porém, elas são de mesma magnitude, eu posso representar só por essa parte aqui do meu sólido mesmo. A gente vai ver mais para frente aula sobre o estado geral de tensão. A gente está fazendo aqui uma introdução sobre o conceito. Mais para frente, a gente vai estudar especificamente isso quando a gente estiver estudando ali transformação de tensão de informação. Se você já está nessa parte da matéria aí no seu curso, espera que aqui é uma parte mais introdutória mesmo. Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. E como que a gente consegue representar, por exemplo, essas tensões aqui em termos de unidades de medidas? Como a minha tensão aqui, ela no final das contas, ela é uma representação de força, né, sobre área, a minha unidade aqui no padrão internacional, ela vai ser Newton por metro quadrado, né? Mas aí a gente consegue ter algumas outras representações que são muito usuais também. Por exemplo, um Pascal, que é uma unidade de medida, ela é igual a 1 Newton por metro quadrado. A gente chama que esse Newton por metro quadrado é Pascal. Então, a gente costuma representar muitas vezes as tensões
em termos de Pascal e em termos de unidade ali de multiplicação. Por exemplo, um PA é 1 Newton, né, por metro quadrado. Mas se eu tenho 1000 PA, o que, que eu chamo? Eu chamo de 1 kPa. Esse K aqui é quem? O K, ele representa 10 a 3, e aqui eu vou vezes 1 Newton por metro quadrado. Então, um kPa ele vai ter quem? Ele vai ter 1000 Newton por metro quadrado. Um MPa, eu vou ter aqui o meu M, que ele é 10 a 6, e o 10 a 6 ele representa quem? Ele representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Newton por metro quadrado. E eu tenho aqui, normalmente, a outra unidade de medida que é mais usual, que é o GPa, que eu tenho 1 giga aqui, que é 10 a 9, que ele vai ser 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Newton por metro quadrado. Aí quando você está fazendo ali um exercício que a ordem de grandeza está em MPa ou GPa, ao invés de você ficar escrevendo esse monte de número aqui, você só representa ele ali em termos de MPa quanto GPa, porque as unidades ali no final, elas não vão fazer muita diferença no seu resultado final. Você pode utilizar ali valores um pouquinho maiores. Bom, minha gente, o que eu queria falar para vocês sobre esse assunto aqui hoje é uma introdução geral sobre esse conceito. Eu quero que ir bem ponto a ponto aqui, bem claro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É um prazer tirar dúvida para vocês, receber o feedback, saber de onde vocês estão assistindo essa aula. E vou recebendo mensagem aqui de gente de outros países. É muito legal saber que está chegando aqui também em outros países essas aulas. E lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aqui embaixo e dar uma olhada também no nosso programa de membros, né? Porque essas aulas aqui teóricas, elas são públicas, mas a gente vai ter aulas só de resolução de exercícios específicas aqui para quem é membro no nosso curso de resistência dos materiais. Quando você se torna membro, você já consegue ter acesso a diversos outros conteúdos que a gente tem aqui no canal. Então, é super baratinho, dê uma olhada aí, você me ajuda aqui bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo, né? Se torna um apoiador do canal, você me incentiva aqui a continuar a produzir cada vez mais aula para vocês, além de você ter acesso a muito conteúdo aqui no canal, bem baratinho. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.